Eu acho que é muito particular a forma como a gente se enxerga dentro de um contexto de autoestima. É muito pessoal e intransferível. E esse conceito também pode mudar ao longo dos anos, né? Como você mesma mencionou. A gente vai amadurecendo e vai percebendo outras vivências, outras escolhas que a gente pode fazer por nós mesmas. Eu acho que quando a gente pauta a nossa autoestima com a nossa aparência e coloca o nosso valor em cima da nossa aparência, é muito triste para nós mesmos, né? A gente acaba dependendo de uma validação externa da nossa beleza, da nossa aparência física, para poder ter autoestima. Então, conforme vai passando o tempo, a gente se desvencilhar disso faz a gente pessoas mais livres, né? Até porque a aparência ela vai mudando, né? A gente Total. não vai ficar com a mesma aparência pro resto da vida. Embora tem gente que tenta, né? Exatamente. Isso é um perigo, né? Você pensa, se as nossas relações são pautadas pela aparência, como que isso vai ficar quando a gente… Naturalmente, vai todo mundo envelhecendo, a gente vai mudando, né? Então, eu acho isso muito perigoso até mesmo. Sim, eu também acho perigoso porque é naturalmente, humanamente impossível você se manter igual desde sempre, né? A gente muda. Passou a adolescência, puberdade ali, muda muita coisa na pele, no rosto, no cabelo. Aí você entra na fase adulta, tudo vai mudando, sua rotina te faz ter, né, vivências diferentes. Vai tudo mudando, às vezes você mudou de cidade também, muda o clima, muda tudo. Então você ficar querendo se fechar ali dentro de um padrão pré-estabelecido é muito triste, né? Limita muito. Eu achei muito interessante nas ruas que o povo tá muito alinhado com o que a gente falou, né? Todo mundo entendendo que a autoestima é construída a partir do que nós mesmos achamos da gente. Mas assim, nós somos seres sociais, né? Nós vivemos em sociedade. Então, eu acho assim, claro que a gente tem que buscar essa validação de nós mesmos. Mas ainda é difícil, né? A gente abrir mão completamente da opinião alheia. Eu acho muito difícil. Eu tô tentando construir isso dentro de mim, mas ainda é uma questão. Não, eu super entendo. E assim, aí aflora um pouco o meu lado consultora de moda, que na consultoria a gente aprende muito sobre a primeira impressão, né? Ela pode ou não ser a que fica, mas querendo ou não, ninguém tem bola de cristal pra já saber como a outra pessoa é só de olhar pra ela. Então essa primeira imagem, esse primeiro impacto é importante sim, porque pra ver se você vai dar abertura ou não pra outra pessoa, mas não deve ser o principal, sabe? Não deve ser o que pauta todas as relações, o que pauta a sua felicidade, a sua autoestima, o seu desejo de viver. Não precisa ser o principal na sua vida, mas pode ser um viés interessante também, é importante. A gente vive em sociedade, né? Agora, pegando um pouquinho até o gancho, na sua especialidade, que é falar de moda, a gente pensa assim, hoje em dia as coisas estão muito diferentes, mas não é hoje em dia não, gente. No passado, as mulheres viviam dentro de um espartilho espremido para ter aquela cintura fininha, passavam uns produtos esquisitos na cara para dar cor, produtos até tóxicos. Tinha mulher que passava produto à base de chumbo, né? Porque não tinha muita coisa. No passado, ali, eu falo o período colonial no Brasil, por exemplo, que as mulheres portuguesas chegaram aqui num lugar quente com aquelas roupas apertadas. Sim. Então, assim, a gente tá falando disso agora, mas isso sempre foi assim, e principalmente com a mulher sendo principal cobrada, né? É verdade. Assim, eu acho que o padrão ele foi mudando ao longo do tempo para sempre ser uma coisa de difícil acesso. A ideia é justamente essa, é que poucas pessoas consigam atender aquele padrão. Então, tem épocas que é ter a barriga assim ou assado. Aí, quando muitas pessoas já conseguiram aquele corpo, por meio de procedimentos estéticos, ou, enfim, cirurgias, ou por treino, enfim, aí já vira outro padrão. Já teve épocas, né, que a pessoa ser acima do peso, né, ou gorda, como eu costumo falar, porque gorda não é palavrão, era moda, era o que demonstrava que a pessoa tinha dinheiro para ter acesso à comida naquela época antiga. Grécia Antiga, inclusive. Exatamente. Eu adoraria viver na Grécia Antiga. Mas tem países até hoje. Por exemplo, no Butão, que é um país que preza muito pela felicidade, lá o conceito de beleza são as pessoas… É diferente, né? Gordas. Então, assim, vai mudando pra se tornar cada vez mais inatingível. É sempre assim, sabe? Então… É por isso que eu digo, não é que você não possa fazer nada por você, esteticamente falando, que você não possa, você tem que se aprisionar em um outro padrão. Mas é porque quando a gente se liberta para ser quem a gente é e para fazer coisas por nós, porque a gente realmente, genuinamente quer, é muito mais fácil.
do que só por pressão externa, só porque tá numa moda, sabe? É muito mais fácil a gente ser livre mesmo. Engraçado você falar isso, Ana, que essa questão cultural da mulher, né, que a gente está debatendo aqui, isso é uma das principais causas também de rivalidade feminina. A gente fala muito sobre isso no Do It Girls, de como esse sistema é alimentado justamente com base na nossa aparência. Porque a gente é tão ensinada a querer a ser bonita, que a mulher ela é ensinada o quê? A ser desejada por outro homem. Então as mulheres se matam ali por causa de atenção e os homens são ensinados a o quê? A se amarem, a ser brothers, a cuidar da carreira deles, a fazer as coisas, e tá tudo bem. Então, olha como que isso da aparência passa até por essa questão que a gente vive também já há muito tempo, né? Como a Cássia falou, da rivalidade feminina, tem essa base também na aparência. Total, é como essa comparação desenfreada gera rivalidade mesmo, né? Eu não tenho que ser só bonita pelo padrão, eu tenho que ser melhor do que a fulana, melhor do que a cicrana. Isso não é saudável, isso não é sustentável a longo prazo. E francamente, eu acho que a gente ganha muito mais sendo amigas e sendo parceiras. E até de nós mesmas, tendo uma relação melhor com a gente do que sendo rivais, sendo inimigas, até da gente mesma, sabe? Com certeza. Até da nossa imagem. É isso. Existe uma indústria também por trás dessa busca inatingível do padrão estético, né, gente? Sim. A gente tem que pensar, a gente tem que ser um pouco crítico também nesse momento e entender que existe muita gente lucrando com a nossa busca incessante por estarmos perfeitas, no corpo perfeito o tempo inteiro. Então, a gente tem que pensar, será que eu tô fazendo isso por mim mesma? Ou será que eu tô fazendo isso para atender outras pessoas, ou o padrão aí exigido, né? E é interessante porque nós somos criadas realmente assim para competir. Quando você e alerta, hein, para pais e mães que estão nos assistindo agora, para a gente parar com isso. Assim, quem é a mais bonita da sala? Quem é a menina mais bonita da escola? E aí aquela coisa de, parece que às vezes Minha filha não sai desarrumada. Eu acho que os próprios pais colocam no filho aquelas expectativas que eles tinham para si mesmos. E aí já começa na escola a competição de mães, né? Querendo fazer com que as filhas estejam ali melhores e se comparando com as outras. É importante a gente acabar com essa competição, né? Eu concordo. Eu acho que isso não leva a gente a lugar nenhum positivo. Pelo contrário, só alimenta uma rivalidade, alimenta até uma falta de acesso mesmo a outras pessoas, a amizade, a companheirismo, a viver em uma sociedade melhor, né, em conjunto mesmo. Eu acho que a gente não precisa de um extremo a outro, a gente pode seguir uma linha do meio que vai ser mais confortável para todo mundo, vai ficar bem melhor, sabe?